fazem corrida, né? Aí vocês soam para caramba, vocês perdem água e sais minerais. Aí vocês chegam no bebedouro, a primeira coisa que vocês fazem, aqueles que não estão acostumados a correr, é se entupir de água. E é como eu dei esse exemplo para vocês lá no começo do nosso curso, a água é tóxica, porque nessa situação você está repondo a água pura, você não está repondo sais minerais. Com isso você tem um desbalanço osmótico no teu organismo que dá dor de estômago, enjoo, dor de cabeça, pode dar cãibra. São sintomas típicos de intoxicação por água. Será que a gente pode chamar de intoxicação? Então, as pessoas que correm com frequência fazem o quê? Elas não bebem água depois de uma corrida ou ao longo de uma corrida. Elas bebem líquidos isotônicos, né? Isso quer dizer o quê? Esses líquidos isotônicos repõem os sais minerais do organismo. Então, a gente conhece a tonicidade, né? A concentração de íons, de partículas que a gente tem que ter para ter uma solução isotônica. Tá certo? Então, sabendo qual é o soluto, a gente sabe se ele vai sofrer ionização ou dissociação e, portanto, a gente sabe se o número de partículas vai mudar ou não. Aqui não tem mudança Quando você compara a quantidade de matéria com osmolaridade, não tem mudança, é igual. Mas aqui, a quantidade de matéria é 0,10 mol por litro e a solução é 0,20 osmolar, que a gente escreve como os. Diga. Você sempre tem que considerar o número de partículas. Na verdade você não chama de alfa, né? Aí no caso você chama de solubilidade. Mas normalmente não acontece isso, porque normalmente são sais solúveis que você trabalha. Ou são sais de sódio, ou são sais de potássio, né? É o mais comum. Aliás, hoje em dia tem uma preocupação, né? Então são sais de potássio. Sódio faz mal. Vocês entenderam? Então, como é que é essa concentração aqui? É do mesmo jeito, é a mesma... Eu vou escrever até aqui, ó. Eu vou escrever do mesmo jeito, só que esse NI agora é o número de partículas, tá? É a quantidade de matéria mais refletindo o número de partículas. Então, o 3, a osmolaridade... E a osmolaridade é a mesma coisa. Oi. A unidade de osmolaridade é esse íon. De osmolaridade. Então, boa pergunta. Todas as vezes que eu vi representado, eu vi também como OSME. Na verdade, eu estou devendo para vocês, porque eu juro que eu procurei, mas as normas que eu vi não incluíam essa concentração, osmolaridade. Então, eu sei que aqui a gente não fala mais molaridade, aqui também não faz sentido para mim que seja a osmolaridade. Mas eu, sinceramente, não sei a outra forma de tratar. E aqui, todos os lugares que eu vi também é como OSME, só que explicitamente, né, quando você descreve, você fala de massa. Mas me cobra, por favor, amanhã, que eu vou checar isso direitinho.
Outra forma da gente expressar concentração, que nós já vimos, é porcentagem. Então, porcentagem, ela pode ser massa dissoluto Então, essa porcentagem é sempre soluto, solução. Então, pode ser massa dissoluto por massa de solução, pode ser volume dissoluto por volume de solução, pode ser massa dissoluto por volume de solução, pode ser volume dissoluto por massa de solução. Tecnicamente pode, tem uns exemplos aqui que são absurdos, você não vê, né? Então, a porcentagem é igual, se for em massa, e vale para todo o resto, tá? É a massa do soluto pela massa da solução vezes 100. Ou volume do soluto, volume da solução, vezes 100. E assim por diante. Quem compra álcool hoje, álcool é uma solução aquosa de etanol em água, né? É uma solução aquosa de etanol, desculpem. É redundância. Quem compra etanol, quem vai lá no supermercado comprar etanol, vê que a concentração é dada em graus INPM, Instituto Nacional de Pesos e Medidas. E essa concentração aí é porcentagem em volume, tá? A outra forma de expressar, que segue a mesma lógica, porque quando eu falo em porcentagem, o que eu estou dizendo assim é, quantas partes em 100 é o meu soluto? De 100 partes da solução, quantas partes é de soluto? E quando eu falo parte, pode ser massa ou pode ser volume. Existem outras formas de expressar, que não é de partes em 100, que é a porcentagem, é por cento. E essa outra forma de expressar é a parte por milhão tem também o PPB, que é parte por bilhão. Mais raramente também tem o PPT, que é parte por trilhão. Bom, dá para ver que a partir de ppm, ppb e ppt, as concentrações são muito baixas. Então, ppm, ppb e ppt, quando vocês encontrarem, refletem concentrações muito baixas. Então, são usados, por exemplo, para medir a concentração de determinados poluentes, né, em ambientes. Oi? Por exemplo, né? Infelizmente, às vezes as taxas são bem mais altas do que essa. É fácil a gente perceber, né? Parte por milhão, o milhão é 10 a sexta. Então, uma parte por milhão é uma parte em 10 a sexta. Parte por bilhão é uma parte em 10 a nona. Parte por trilhão é uma parte em 10 elevado a 12, e assim vai. Porém, essas unidades, elas são ambíguas. As boas revistas científicas, principalmente aquelas que têm cunho analítico, elas que têm um enfoque analítico, elas já não aceitam mais essa unidade de concentração, porque é ambíguo. Que parte? Parte do quê? Poxa, se concentração em porcentagem, eu já tenho que dizer se é massa, se é volume. Quando eu falo parte e não defino o que é uma loucura, é muito ambíguo. Então, normalmente, as pessoas preferem, hoje, quando falam em ppm, ppb, etc.,
normalmente ou se referem à quantidade de matéria, que é o N, ou volume. Mesmo assim, as outras unidades, as unidades correspondentes que são preferíveis, se a unidade de massa, por exemplo, for o grama, 1 ppm se uma unidade for o grama, 1 ppm vai corresponder a 1 micrograma por grama. Tá certo? Porque 1 ppm é uma parte em 1 milhão. 1 micrograma é 10 a menos 6 de grama. Dez a menos 6. Tá certo? Então, 1 ppm é micrograma por grama. Analogamente, e aí vocês podem trabalhar com os múltiplos, tá? Pode ser, é que não é usual, mas poderia ser miligrama por quilo, né? Poderia ser grama por tonelada, né? Mas não é usual. Micrograma por grama. E ppb? O que é um ppb? 1 nanograma por grama. Lembrando que 1 nanograma é 1 vezes 10 a menos 9 de grama, que é igual a 1 sobre 10 a nona de grama. É sempre bom lembrar aquelas unidades, né? Quando a gente vai para baixo, né? A primeira unidade que representa 1 milésimo é um mili. Então, você tem o metro, 10 a menos 3 de metro é o milímetro. 10 a menos 3 do milímetro, que é 10 a menos 6 do metro, é um micrômetro. 10 a menos 9 do metro é um nanômetro. Aí a gente está entrando em dimensão, né? Existem clusters de matéria, existem moléculas, sistemas poliméricos que já têm essa dimensão. Se nós diminuirmos mais ainda, o que vem depois do nanômetro? Picômetro, 10 a menos 12. As dimensões atômicas são da ordem de angstrom. Um angstrom é 1/10 de nanômetro. Um angstrom é 10 a menos 10 do metro. Só para vocês se localizarem mais ou menos na magnitude. E por tabela, né, 1 ppt é um picograma por grama. Um picograma é igual a 1 vezes 10 a menos 12 de gramas, que é igual a 1 vezes 10 a 12. E aí fica mais claro, se eu expresso dessa forma, eu estou expressando em massa. Se for em volume, microlitro, por exemplo, né, por litro. Eu não tenho mais nenhuma ambiguidade na forma de expressar minha concentração. Outro modo de expressar a concentração, a gente está acabando já, tá? Só tem, os outros nós já vimos. Fração em mol, que em livros antigos vocês encontram como fração molar. A gente só usa o termo molar hoje em dia quando for uma grandeza, um parâmetro dividido por mol, e não é o caso. Então, 7, fração em mol.
a gente representa pelo xi. A fração em mol é o número de mols da espécie I, que é o meu soluto, dividido pelo número total de mols. E eu posso expressar ou não a fração em mol como uma porcentagem. Se for como uma porcentagem, tanto faz, tá? Só muda se vocês vão colocar o porcento depois ou não. É o NI. Eu posso usar dos dois jeitos a fração em mol. O que mais? Falta um, né? Oi? Qual que falta? Falta uma concentração, não falta? Não, não dessas. Isso aqui é tudo análogo, né? Oi? Eu não te ouvi, desculpa. Ah, mas isso aí está em desuso. Essas que estão em desuso, tanto é que, por exemplo, mesmo no álcool, eles colocam GL e colocam em volume, que é usual. Essas que estão caindo em desuso. Nós falamos de pressão já parcial. Acho que está bom, né? Eu acho que eu estou esquecendo de uma, mas certamente ela não é importante. Deixa eu falar. Ah, foi bom você ter falado disso. Ele falou do GL, né? Gay-Lussac, que é uma forma de você representar também concentração. Gay-Lussac e normalidade é uma forma que vocês encontram até com mais frequência de expressar a concentração. Não se usa mais, porque ela introduz uma complicação que é absolutamente desnecessária. Então, não se usa mais, aquela solução é uma solução 0,25 normal. Não se usa mais. Que era uma forma de expressar a concentração que usava não o número de mols, mas usava o número de equivalentes grama, né? Ou o número de equivalentes. Essa forma, esqueçam, eu jamais vou pedir para vocês. Nenhum livro moderno traz mais e ninguém mais usa, né? Exceto quem usa receitas antigas, né? Eu estou fazendo um trabalho com um colega do IPEM e eu perguntei para ele, ele estava desmineralizando um osso. Osso, eu já falei para vocês, e eu estou falando isso agora, porque eu vou introduzir exatamente esse assunto com ligação iônica. Osso é um compósito. O que é um compósito? É um material preparado usando substâncias diferentes, que revela propriedades que não pertenciam ou que melhora propriedades desses materiais. E o osso é um exemplo muito típico, porque ele é uma matriz de fosfato de cálcio. Na verdade, um hidroxifosfato de cálcio, que é uma apatita. Ela é uma apatita, o osso é uma apatita carbonatada. Essa aqui é a fase inorgânica desse compósito. A apatita é um fosfato de cálcio hidroxilado. O fosfato de cálcio, eu não vou falar da apatita, tá? Eu vou falar do fosfato de cálcio. O fosfato de cálcio ele é formado por um íon cálcio que tem 2 cargas positivas e um íon fosfato que tem 3 cargas positivas. Então eu não posso ter um íon cálcio ligado com um íon fosfato, porque eu vou ter um desbalanço de carga. Então é preciso que o produto, né, das cargas que eu uso para fazer aquela substância, de carga positiva, seja igual à carga negativa. O cálcio ele tem 2 cargas positivas. O íon fosfato tem 3 cargas negativas. Então, a estrutura, a fórmula do fosfato de cálcio, ela tem que ter 2 íons fosfatos e 3 íons cálcio. Se eu tiver 3 íons cálcio, eu vou ter 6 cargas positivas. Se eu tiver 2 íons fosfato,
eu vou ter 6 cargas negativas, aí essa fórmula é neutra. Então, é Ca3, PO4, 2. Só que vocês já viram, né? No ensino médio, só estou relembrando como é que é. Como nós vamos ver em seguida, a ligação iônica aqui, ela é muito forte. Porque a ligação iônica, ela depende das cargas dos íons. Além da apatita carbonatada, eu tenho também colágeno. Na verdade, eu tenho colágenos. Colágenos são proteínas que nós temos no nosso organismo. Quando nós nos cortamos, por exemplo, a gente se machuca. A machucadura provoca uma resposta bioquímica extremamente complexa no nosso organismo. Porque é necessário que, eventualmente, se tem alguma sujeirinha naquele machucado, naquele corte, é necessário que essa sujeirinha ela seja imobilizada, ela seja separada ali do nosso organismo. É necessário que um conjunto de respostas reajam a agentes que causam infecção. É necessário parar o sangramento, é necessário recompor o tecido, não é? E os colágenos, eles têm um papel extremamente grande nesse processo de cicatrização. Então, quem, por exemplo, tem um tipo de... eu não vou dizer que é um problema, é uma característica. Tem gente que se machuca e o processo cicatricial, ele desenvolve um tipo de colágeno que é mais fibroso. Por exemplo, os nossos tendões, se vocês pegarem aqui atrás do calcanhar de vocês, a gente tem um tendão super conhecido. Esse tendão é colágeno, mas é um tipo de colágeno. É um colágeno elástico. A gente tem colágeno na unha, a gente tem colágeno na pele, em todos os órgãos. Então, o osso é formado por uma fase orgânica e uma fase inorgânica. E o estudo dele era ver, por várias razões que não vem ao caso, era ver o que acontece quando você irradia. É um projeto que é super interessante, mas enfim. Quando vocês vão fazer implante de ossos, por exemplo, existe um banco de doadores de ossos. Esses ossos têm que ser tratados e esterilizados antes de serem colocados no paciente. Então, o trabalho dele é verificar, esse projeto dele de mestrado, é verificar, comparar métodos de esterilização desses ossos. Para isso, ele precisa desmineralizar esses ossos. Ele precisa tirar, remover essa fase inorgânica aqui. Considerando que você possa ter carbonato também, né? E o carbonato, vocês conhecem, o íon carbonato, ele tem 2 cargas positivas, dá para imaginar que um jeito de você tirar a fase mineralógica, a fase inorgânica, fase mineral inorgânica, seja você tratar isso com ácido, né? E efetivamente ele deixa por um longo período em ácido clorídrico. Aí eu perguntei para ele qual era a concentração desse ácido clorídrico que ele deixava. E aí ele falou um valor que eu não me lembro agora, e ele falou, sei lá, um normal, né? Então, certamente o procedimento que ele está usando é um procedimento que já está estabelecido há muito tempo e que, quando foi estabelecido, ele usava essa unidade de concentração, que é o normal. Hoje em dia, não se usa mais. E no caso do HCl, a solução a normalidade, né, aspas, e a molaridade, aspas, também são iguais. Então, é a mesma coisa, um normal e um molar, que a gente não usa mais, 1 mol por litro, tá? São equivalentes. Por isso que não tem sentido ficar usando uma outra unidade que só traz complicação.